Seguindo a nossa palestra, nosso próximo convidado é o professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, com graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Electrical and Electronic Engineering pela Universidade da Austrália, pós-doutorado em Sistemas Solares Fotovoltaicos. Atualmente é coordenador do Laboratório Fotovoltaica, Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina. É cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Vamos receber com uma salva de palmas com o tema Energia Solar Fotovoltaica no contexto de redes inteligentes, palestrante Ricardo Rutter. Muito bom dia. Quero começar por agradecer pelo convite para estar aqui hoje. Então, as duas pessoas bem aqui na minha frente responsáveis por me trazer aqui e falar um pouquinho para vocês. Eu cheguei ontem à noite ainda a tempo de participar da abertura e de ouvir o Mesquita falando, o Gustavo, o Mulion, o Muniz, e fiquei pensando, eles estão falando tudo o que eu vou falar amanhã. Acho que eu vou embora, não preciso mais falar nada. Mas resolvi ficar, não tinha mais voo também àquela hora, resolvi ficar para ilustrar o que eles falaram. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma reprise de ontem, mas com imagens. Tá? Então, eu mudei um pouquinho também o título da minha apresentação e vou falar, o assunto é, então, tudo o que está dito aqui, Seminário de Energia, Fontes Renováveis e Inovações Tecnológicas. Vou pegar carona também na palestra aqui do Edgar e vou contextualizar os veículos elétricos, dizendo que a fonte de energia elétrica para eles pode ser totalmente solar. Vou mostrar que o espaço que um carro ocupa, como foi mostrado ontem aqui na inauguração do eletroposto, não precisa integrar nada de solar num carro elétrico para ele ser 100% solar. O espaço que ele ocupa estacionado, se for coberto com um conjunto de placas fotovoltaicas, pode gerar toda a eletricidade que esse carro vai consumir o tempo todo. Né? E tem um subproduto que é a sombra. A gente sempre diz que o subproduto da geração solar é a sombra. Se você fizer um conjunto de placas solares alto do chão o suficiente, a sombra de baixo pode ser usada para reduzir desde a carga térmica de um prédio até da sombra para um veículo. Muito bem, geração fotovoltaica não é novidade. Tá? Essa é a imagem de um satélite. Toda a comunicação que nós conhecemos e dependemos está hoje dependente de uma fonte que é a fonte solar. Não existe satélite que não seja alimentado por energia solar. Aliás, historicamente, a corrida espacial aconteceu junto, praticamente, com o desenvolvimento da primeira célula. Está ali o artigo de 1954, então tem 64 anos que foi feita a primeira célula fotovoltaica. E os primeiros satélites, que foram para o espaço um pouquinho antes, não tinham placa fotovoltaica. Eles carregavam a bateria primária, né, eram lançados, e essa bateria, quando acabava a bateria, o satélite apagava, continuava girando em volta da Terra, mas não transmitia mais sinal, morria. E isso acontecia após algumas semanas do lançamento. 6 semanas era a vida típica de um satélite. Imagina que ia custar muito mais caro para nós falar no celular, usar a internet, chamar um Uber, se a gente precisasse está dependendo de um novo satélite lançado a cada 6 semanas. A coisa ia ser um pouco mais cara. E a questão da confiabilidade é essa também. Num satélite não dá para você mandar alguém lá consertar a placa solar porque deu um problema. Então a confiabilidade tem que ser extremamente alta. E essa é a mesma tecnologia que se usa em aplicações terrestres. E aposto que esse consumidor aí não está nada satisfeito com o desempenho desse gerador solar para produzir eletricidade para a casa dele e que usa basicamente a mesma tecnologia que está lá embarcada no satélite.
Nós instalamos no nosso laboratório, vai fazer 21 anos, fica maior de idade esse ano, em setembro, o primeiro gerador fotovoltaico do Brasil conectado na rede elétrica, injetando energia na rede elétrica. Foi instalado em setembro de 97 e continua operando até hoje. Nunca parou de funcionar. Então, é uma mini usina que está lá no telhado do laboratório, gerando eletricidade desde o dia em que foi instalada e sem operador. Tem esse livro que está aqui disponível no nosso site para download, que fala uma boa parte das coisas que eu vou falar aqui hoje. Ontem foi muito dito que esse seminário pretende fazer provocações, mostrar tecnologias disruptivas, e eu vou começar agora com algumas provocações. Falando de potencial da geração fotovoltaica, eu quero comparar a geração fotovoltaica com a geração hidrelétrica. Mas eu não quero comparar no sentido de que ela deve substituir. Muito pelo contrário, nós dependemos da geração hidrelétrica porque ela é uma gigantesca bateria que estabiliza o nosso sistema elétrico. Nunca vamos poder prescindir disso. Mas, em termos de potencial, o que eu quero mostrar é o tamanho do potencial da geração fotovoltaica. O Lago de Itaipu, 1.350 km², é 3 vezes maior do que a ilha de Florianópolis, lá de onde eu venho. A área inundada por esse lago, então, para uma potência de 14 gigawatts e uma geração anual que bate recordes aí, perto dos 100 terawatt-hora ano. 100 terawatt-hora ano é mais ou menos 20% do consumo de eletricidade do nosso país em um ano. Se eu cubro agora o Lago de Itaipu com um gigantesco gerador fotovoltaico de 1.350 km², que não existe nem nunca vai existir, eu não vou gerar 14 gigawatts de potência, eu vou gerar 200 gigawatts de potência. Isso é 14 vezes mais. Só que eu não vou gerar 14 vezes mais energia porque eu não consigo represar o sol, né? Mas ainda assim eu vou gerar 3 vezes mais energia se eu cobrisse o Lago de Itaipu com placas fotovoltaicas. E poderia, então, alimentar mais de metade do consumo de eletricidade anual do Brasil se eu fizesse isso. Muito bem, o objetivo disso é só dar uma ideia do potencial. Longe de sugerir algo parecido com isso, também pegando um embalo no Moulin ontem, eu prefiro cobrir a casa da Gisele Bündchen, né? Melhor do que cobrir o Lago de Itaipu. Então, a cobertura dessa casa não é suficiente para atender todo esse consumo, ela fez um puxadinho aqui atrás para completar, né? E essa casa, então, gera toda a sua eletricidade. Mas indo para coisas mais mundanas, as casas de pessoas mais normais, como nós, isso é uma casa típica, casa eficiente da Eletrosul, está operando lá no edifício sede da Eletrosul, em Florianópolis, desde 2004. E vocês veem aí que ela tem também aquecimento solar, mas aquela parte central azul são os módulos fotovoltaicos que fazem essa casa ser autônoma. É uma ZEB, uma casa de energia zero, Zero Energy Building. E ainda sobra telhado. E aí, se a gente olha o que está acontecendo em outros países, a Alemanha, que é o grande iniciador disso tudo há mais de 20 anos, tem mais de 1,5 milhão de telhados fotovoltaicos. E se a gente olha para um país mais parecido com o Brasil, em termos de dimensões, de clima, de quantidade de sol, a Austrália tem quase 2 milhões de geradores fotovoltaicos, num lugar onde tem só 8 milhões de casas. Tá? Então, você anda pelas ruas na Austrália, a cada quarta casa, uma tem um telhado fotovoltaico. Então, integrar na edificação faz muito mais sentido. Esse é o nosso novo laboratório, vai fazer 3 anos agora em julho, convido vocês todos para nos visitarem quando estiverem em Florianópolis. Eu vou falar mais dele em seguida, mas ele tem aí diferentes tecnologias, diferentes tipos de integração, desde um carport lá atrás, que usa o próprio módulo como telha, até integrações superpostas em telhado curvo, telhado plano, um eletroposto para o nosso ônibus elétrico, que eu vou mostrar também mais um pouco, e situações de instalações em solo para representar usinas de grande porte. Como é que é a geração fotovoltaica no Brasil? Ela está dividida em duas subdivisões. Primeiro é esse tal de GD, geração distribuída. Geração distribuída tem uma resolução normativa da ANEEL, que foi lançada em 2012, ela foi revisada em 2015, ela dividiu as instalações em microgeradores para até essa potência de 75 kW e mini geradores de 75 até 5.000
kW. Eles se conectam na baixa tensão, esses outros têm que conectar na média. Então, esse sistema que foi instalado aqui, ele certamente é menor do que 75 e está conectado na baixa tensão. Você pluga ele no quadro de distribuição do complexo aqui, das edificações que tem aqui dentro. E isso usa um sistema chamado de compensação de energia, em inglês chama net metering. São créditos, você não vende energia para a rede, você acumula créditos de energia. Toda energia, se você tem um telhado solar na sua casa, e está um dia ensolarado e você não está em casa agora, está gerando muito mais do que você consome. Neste momento, é como se o seu medidor literalmente andasse de marcha ré. Você acredita energia na rede para usar de noite, ou num dia nublado, ou se o seu consumo for maior do que a geração em qualquer momento. E isso é interessante para de pé economicamente, porque compete com tarifa. A tarifa aqui no Brasil, residencial, é uma tarifa bastante elevada, e isso viabiliza que você tenha um telhado fotovoltaico. E qualquer crédito que você injeta na rede, você pode buscar ele de volta dentro de um prazo de 5 anos. Então, você empresta essa energia para a rede e depois busca de volta a qualquer momento, dentro de um período de, no máximo, 5 anos. Então, alguns exemplos. No edifício sede lá da Eletrosul, que é lá em Florianópolis, além daquela casa eficiente que eu mostrei, tem esse projeto Megawatt Solar. E ali foi instalado, então, em 2014, o maior gerador fotovoltaico em prédio público do Brasil. Tem 1 megawatt, uma parte grande instalada na cobertura do prédio, e o resto instalado nesses estacionamentos aqui em volta, de novo, trazendo como subproduto a sombra. Na extensão desse projeto, nós queríamos fazer um projeto de leasing de carro elétrico para os funcionários da empresa. Isso ainda não aconteceu, em função das dificuldades do sistema Eletrobras de tudo. Mas, enfim, é uma perspectiva aqui de que, nesses casos, você poderia ter o carro elétrico sendo carregado ao longo do dia, enquanto o funcionário está trabalhando, embaixo de um telhado solar. Uma outra questão importante aqui, esse prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e você não pode fazer intervenções nele, o arquiteto não permite. Então, essa imagem mostrando essas placas escuras, você só enxerga do alto. Lá da rua, o prédio continua igual a antes, você não pode alterar a estética dele. Nesse mesmo estacionamento, nós fizemos também uma cobertura curva. E aqui, esse é um projeto de pesquisa, tem uma tese de doutorado envolvida aí, e a questão é que a integração na edificação faz sentido e existem compromissos entre desempenho e estética. Esse é o teatro lá da nossa universidade, que fica do outro lado da rua. Eles são, assim, estão 500 metros distantes um do outro. E aqui nós temos um prédio que olha para o norte, e essa inclinação daquele plano escuro lá em cima é a latitude do local. O máximo de geração que você vai ter ao longo do ano num gerador fotovoltaico vai ser sempre olhando para o norte verdadeiro, não o norte da bússola, o norte geográfico, e a inclinação igual à latitude do local onde você está. No caso lá, 27 graus. Então, esse gerador, ele enxerga a quantidade máxima possível de sol que incide em Florianópolis ao longo de um ano. E aí, nós fizemos uma comparação. O resto tudo é idêntico. O tipo de placa solar é a mesma, o inversor é o mesmo, só que esse aqui está inclinado e orientado idealmente, e esse aqui tem o layout, ele está atravessado, o norte é para lá. Ele é curvo, não está inclinado a 27 graus. Não seria aceitável, a arquiteta da Eletrosul nem aceitaria nada parecido com algo que estivesse olhando para o norte verdadeiro e inclinado a 27 graus, porque ia ficar de costas para a rua, uma gigantesca asa atravessada que o vento ia também querer levar. Então, esse foi o compromisso entre a forma e a função. E aí a questão principal que vem aí, mas quando eu faço isso, essa integração, então, que eu quero dizer que isso aqui é mais esteticamente aceitável do que um plano inclinado atravessado aqui, que tipo de perda eu posso admitir? Quanto de energia eu posso perder e ainda querer fazer esse projeto? Então, aqui, essas 3 cores indicam 3 subsistemas, nós dividimos essa estrutura toda em 3 partes. Essa aqui é a que está mais bem orientada e inclinada, essa aqui é a pior delas, e essa aqui tem metade para cada lado. E comparamos o desempenho desses 3 geradores segmentados daqui com esse outro aqui.
E aqui estão os números. Tá? Então, esse da UFSC, imagina, isso aqui é os números de quanto gera. Tá? Mas olhem para esses números aqui embaixo. O da UFSC gera 100% porque está bem orientado, bem inclinado. É o ideal, é o máximo possível. E esses 3 aqui são os 3 pedaços, e esse aqui é a média dos 3. Tá? Então, resultado da história. Se você faz aquela integração que você admitiu que é esteticamente aceitável, aquela estrutura curva, um pouquinho deslocada do norte, para ser o olho, para ficar interessante esteticamente, a perda, nesse caso, foi de 12%. Isso é aceitável? Seu cliente aceita isso? Ótimo. Se ele não aceitar, tem que voltar para a prancheta ou abandonar o projeto. Mas você tem que saber dimensionar, você tem que saber calcular isso, porque você não pode simplesmente fazer uma proposta assim e não saber quanto que está ganhando ou perdendo. Outras situações, de novo, sempre para dizer que eu não quero cobrir o Lago de Itaipu, eu quero cobrir o telhado da casa de vocês, o telhado dos lugares onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão se divertir, onde vocês vão assistir um jogo de futebol. Isso aqui foi o primeiro estádio do Brasil, estádio do Pituaçu, em Salvador, cobertura das arquibancadas, estacionamento e a parte de vestiário também. Depois veio o Mineirão. O Mineirão é um gerador maior ainda, 1,5 mega. Aqui tem problemas bastante sérios de sombra. Vejam que isso aqui tudo são vigas de concreto, vigas invertidas. Né? E aqui na ponta, no raio mais extremo, essa viga tem 3 metros de altura. E como tem 88 segmentos aqui na volta, em qualquer momento do dia, ó, aqui a sombra está pegando, a sombra lá está maior, vai diminuindo, depois aumenta de novo. Sempre tem alguém com um pedaço na sombra. Então, aqui o desafio é reduzir a sombra e fazer a conexão elétrica apropriada para minimizar esse efeito de sombreamento. Tudo isso se estuda, se projeta, se calcula. Muito bem, agora falar um pouquinho das usinas de grande porte. Tá? E isso é sempre no mercado regulado de energia e são os leilões que o governo federal promove para contratação de projetos de longo prazo. Então, já foram feitos 5 leilões desde 2014, em que a energia fotovoltaica pôde se envolver. Já foram contratados mais de 4.000 megawatts e várias usinas já estão em operação. Tem mais de 1.000 megawatts já em operação aqui no Brasil, em grandes usinas. E nós temos um projeto dentro do contexto do programa de P&D da ANEEL, com algumas empresas do setor elétrico. Esse é o nosso maior projeto. Nós estamos avaliando em 8 climas diferentes, e tem um até aqui perto, 8 módulos de avaliação, onde temos 7 tecnologias fotovoltaicas diferentes. E, além disso, uma usina fotovoltaica de 3 megawatts lá em Tubarão, onde tem também um desses módulos de avaliação. Opa! Então, essa é a nossa usina experimental. Isso aqui é um gigantesco laboratório a céu aberto. Isso são 10 hectares de terreno, uma antiga bacia de cinza da usina termoelétrica Jorge Lacerda. Do outro lado da estrada, aqui passa a BR-101, aqui do outro lado da estrada está a usina termoelétrica Carvão, Jorge Lacerda, 856 megawatts, maior usina térmica do Brasil de carvão. E desse outro lado da estrada tem 100 hectares de terreno degradado, onde tem 7 metros de cinza depositada ao longo dos anos, que eram bacias de decantação de cinzas da usina térmica, e que nós usamos, então, 10 hectares, botamos 15 centímetros de argila e plantamos em cima os 3 megawatts de gerador fotovoltaico. 3 tecnologias diferentes, bastante experimentação aí em cima. Mais recentemente entrou uma turbina eólica também nesse laboratório, e agora vai entrar um conjunto grande de baterias de íons de lítio para fazer regulação das rampas dessas 2 tecnologias, e uma tecnologia nova aqui de zinco-ar, que é uma expectativa nova aí de tecnologia mais barata que a de lítio, mas ainda está em experimento. E esse é um dos 8 módulos de avaliação. Então, imaginem 8 vezes isso aí, 8 climas brasileiros diferentes, olhando 7 tecnologias fotovoltaicas diferentes. Vocês percebem uma diferença de cor e de tamanho também. Tirando esse concentrador aqui, que nem vou falar muito dele, porque ele é um desastre, ele está montado, essas células aqui estão montadas
num sistema rastreador de 2 eixos que tem que seguir a trajetória aparente do Sol com 0,1 grau de precisão. Tá? Então, ali tem células fotovoltaicas espaciais de junção tripla de 1 centímetro quadrado, montadas no foco de uma lente Fresnel, uma lente plástica que concentra 820 vezes o Sol. Por isso que ele tem que ficar seguindo o Sol, para concentrar o Sol. Fazer esse segmento com 0,1 grau é um pesadelo, e esse negócio nunca funcionou direito. Mas eu vou concentrar nesses fixos, porque esses aqui, como eu mostrei aquele da capa do livro lá, que já vai fazer 21 anos, são extremamente robustos, mas são quietinhos, paradinhos, instalados com a latitude do local, olhando para o norte, estruturas fixas, e não precisa botar a mão neles. Mas um detalhe interessante aqui é que essas tecnologias, todas essas 6 aqui, têm a mesma potência, é tudo 9 kW. Mas 9 kW desse cara aqui é mais do dobro do tamanho desse outro aqui. E aí que vem o P&D, a pesquisa. Por que eu quereria usar esse módulo aqui, que ocupa muito mais espaço, muito mais fio, muito mais estrutura metálica, se aquele lá é muito menor e tem a mesma potência? Várias razões. Primeiro, que existia a promessa de que essa tecnologia ia reduzir custo mais barato do que essa. E depois, que ela tem um desempenho melhor nos climas brasileiros. E isso realmente se comprovou. Chama silício amorfo, filme fino de silício amorfo. Essa tecnologia ela tem um coeficiente de temperatura muito baixo. Eles são todos negativos. Todo módulo fotovoltaico tem um desempenho piorado quando a temperatura sobe. E essa tem esse efeito muito menor, ela sofre menos com a temperatura, só que ela ocupa mais espaço. E qual é a tendência do Brasil? A tendência no Brasil é isso aí mesmo, um desfile da Dior, onde os aerogeradores estão compartilhando o espaço com módulos fotovoltaicos, e as usinas no Brasil estão começando a acontecer, as eólicas já vêm há um tempo maior, e aqui tem um local no Brasil, onde isso aqui é a curva de vento, tá? Horas do dia, velocidade do vento aqui no eixo da direita, e radiação solar no eixo da esquerda. Então, de dia, ó, tem uma calmaria, abaixo a velocidade do vento, quase abaixo do limiar de início da turbina eólica. E tem muito sol de dia. Então, de noite, quando não tem mais sol, a turbina eólica sai voando. Então, nesse projeto, nós estamos avaliando a possibilidade de usar o terreno, a infraestrutura, a subestação, a linha de transmissão de uma eólica já existente, e ali botar um fotovoltaico. Então, custo de terreno, quase zero. Custo de infraestrutura elétrica, quase zero. Essa usina, então, vai ter um custo nivelado de eletricidade muito mais competitivo. Esse é só um pouco mais de detalhes desse projeto, mas então, ó, a usina eólica existente é de 90 mega, está lá operando há vários anos já. E nós queremos botar 30 mega, somando 120, então, e a subestação é de 100 MVA. A pergunta é, vou precisar fazer upgrade de infraestrutura? Esse é o P&D. E a resposta é, isso aqui ó, vai representar menos de 1% de energia vertida se eu não fizer upgrade, se eu só plugar ela. Então, realmente vai valer a pena. Isso é um P&D com uma outra empresa do setor elétrico que está operando essas usinas eólicas e está interessada agora em usar no mesmo terreno a geração fotovoltaica. De volta para o nosso laboratório, então aqui nós também temos, é parte daquele projeto de P&D dos 8 locais e as 7 tecnologias, tirando aquele cara que faz segmento em 2 eixos, que eu nem cogitei colocar aqui, o resto tudo, as mesmas tecnologias que vocês viram lá nos módulos de avaliação, estão aqui, todas elas. Tá? Então, nós temos aqui todas as situações que você pode imaginar para visualizar a integração da geração fotovoltaica na edificação e também a distribuição dela em solo para diferentes tecnologias. Quando a gente se mudou para esse local, para quem conhece a ilha de Florianópolis, aqui está o centro da cidade, o campus da universidade está aqui, e o nosso laboratório novo está lá no norte da ilha, 25 quilômetros de distância. Isso foi um problema, o deslocamento dessas pessoas para lá. Né? Quem tem carro vai de carro, quem não tem carro pega carona, vai de ônibus, o serviço de transporte público em Florianópolis não é dos melhores, e você levava 1h30 para fazer esses 25 quilômetros.
Então, o mesmo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos deu recursos para fazer o laboratório, nos deu um novo recurso para construir esse ônibus. Então, esse é um ônibus que chama do nosso projeto de deslocamento produtivo, que está operando já desde dezembro do ano de 2016, então ele já tem um pouco mais de um ano de operação, e ele desloca, então, a nossa equipe e as pessoas da universidade do ponto A, que a gente chama o campo central, até o nosso laboratório, onde ele para e carrega aqui. Ele faz 5 viagens por dia, depois eu vou mostrar um pequeno vídeo desse projeto. Então, nessas 5 viagens que ele faz por dia, ele não para no meio do caminho, e ele, toda vez que volta, ele tem que abastecer no laboratório, porque ele tem uma autonomia de somente 72 quilômetros, e o trajeto são 52 quilômetros, então ele consegue ir e voltar, mas não consegue ir de novo. E o único ponto de recarga que eu tenho, o único eletroposto, é aquele lugarzinho ali. Então, toda vez que ele volta para casa, ele fica 1 hora parado, carregando, para fazer a próxima viagem. A gente escolheu um ônibus piso baixo, essa é a planta dele. Esse é o ônibus típico que você pega quando tem, no aeroporto, não tem o finger para levar você até o avião, o ônibus de piso baixo que leva você até a aeronave. No nosso caso, nós pedimos para a Marco Polo botar 2 mesas de reunião, né? Poltronas bastante confortáveis, somente passageiro sentado, Wi-Fi UFSC, ar-condicionado, e nós chamamos isso de deslocamento produtivo. É um ambiente de trabalho. A gente não bate ponto lá na universidade, mas se batesse, podia bater ponto na entrada do ônibus. Então, esses 30 minutos de deslocamento para cada lado, né, 1 hora por dia, eles são... Eu, muitas vezes, pego o ônibus e faço uma reunião com meus alunos ali, numa daquelas mesas, orientação de tese, coisas desse tipo. Eles baixam um artigo da internet, botam os e-mails em dia, trabalham durante o deslocamento. Aqui tem um exemplo típico disso. Isso aqui é uma banca de mestrado, desse está feliz aqui porque é antes da defesa. E aqui está a banca dele se encaminhando para o matadouro, lá para o laboratório, para fazer a defesa no nosso auditório. Ele era mestrado, defendeu, passou com nota máxima e está fazendo doutorado agora. Então, teve final feliz. Então, é isso aí, né? Tem mesa de reunião, internet rápida, ar-condicionado, somente gente sentada, para não ter gente de pé assim atrapalhando alguém que está trabalhando. A gente quis, então, 39 passageiros, todos sentados, tomada USB em todas as poltronas, e aqui nas mesas de reunião tem tomada 220 também para carregar computador. O que a gente argumenta com veículos elétricos de qualquer porte, tá, é que a pegada dele é suficiente para, se eu cobrir com um gerador fotovoltaico, eu alimentar todo esse carro. Uma das coisas que Edgar comentou aqui hoje, né, você chega em casa para fazer a carga lenta na sua casa hoje, e você pluga o carro na tomada no fim do dia, e na manhã seguinte ele está de tanque cheio. No caso dele, que ele usa só 20%, é tranquilo, né, são poucas horas, ele nem precisaria da noite inteira para isso. Agora eu vou entrar na questão da rede inteligente, que eu prometi falar para vocês aqui. A rede inteligente vai ser um pouco diferente. O Edgar vai chegar em casa com uns 80% de energia ainda na bateria do carro dele, vai plugar o carro na tomada, e aí a rede vai dizer, opa, essa energia do carro... Primeiro ela vai perguntar, Edgar, tu ainda vai sair hoje? Se ele disser que não, tá, ele vai poder usar a energia da bateria do carro dele para alimentar a casa dele. Isso chama V2H, Vehicle to Home. Né? E é algo que no Brasil ainda não é possível, não existe, mas vai existir em breve. E é engraçado que é o setor elétrico que vai promover isso. Tá? Nós estamos desenvolvendo projetos de P&D no contexto do programa da ANEEL, com empresas do setor elétrico olhando justamente para isso. Porque tem a outra situação. Imagina que a resposta do Edgar é, não, eu ainda vou sair, mas eu não tenho 80% na minha bateria, eu tenho menos do que o trajeto que eu quero fazer, e eu precisaria fazer uma recarga rápida em casa, e não é possível, a não ser que mude a infraestrutura da minha casa. E isso custa muito dinheiro. Então, está em desenvolvimento um carregador rápido, bateria a bateria. Admitindo que o Edgar tem também na casa dele um gerador fotovoltaico no telhado, tá? E que ao longo do dia, enquanto ele estava trabalhando, de conta-gotas, isso foi enchendo uma outra bateria, que pode ser uma bateria de segunda vida de carro, aquela bateria descartada do carro elétrico, porque já não serve mais para o carro elétrico, mas ainda serve para uma aplicação estacionária. Então, dessa bateria estacionária na garagem dele, ele faz uma transferência rápida, enquanto ele toma banho para sair de novo, né, da bateria da garagem para a bateria do carro. Mas admitindo ainda que ele vai ficar em casa,
nesse horário da ponta, porque o setor elétrico também, aqui no Brasil, desde o dia 1º de janeiro, todo mundo não, dependendo da quantidade de energia que você consome por enquanto, mas isso vai ser para todo mundo em breve. Você pode optar pela chamada tarifa branca. A tarifa branca, ela põe imposto horário para o consumo de energia. Como as empresas têm, como a telefonia também tinha antigamente, e você vai pagar mais caro pela energia no horário da ponta, e ela vai ser muito barata no horário fora da ponta. Então, Edgar chega em casa, a energia para ele alimentar a casa dele vai ser muito mais cara do que a energia que ele vai poder fornecer pela bateria do seu carro. Então, no horário da ponta, das 7 até as 10, 11 da noite, ele vai fazer isso. Agora, às 11 horas, a rede inteligente, ele não vai precisar intervir nisso, isso já está pré-programado. A rede inteligente vai dizer, tá, agora eu paro de esvaziar a bateria do carro dele e vou encher ela com energia barata, porque a energia vai custar uma fração do que ela custa. Vai custar mais barato do que no horário da ponta. E aí, ao longo da madrugada, ele vai de novo enchendo o tanque, 6 da manhã, ele está com a bateria 100%, para começar o dia dele de novo. Então, isso tudo é o que vai acontecer. Tudo isso, tecnicamente, já é possível, ainda precisa de regulamentação e legislação para algumas coisas, mas vai acontecer em não muito tempo. Então, essa questão de carro elétrico, enquanto a penetração é pequena, nós não teremos problemas de abundância ou de disponibilidade de eletricidade. Mas se o carro elétrico fosse assumir, se todo mundo aqui tivesse um carro elétrico em casa, aí essa energia que precisa para fazer o carro elétrico andar, ela não existe ainda, não existem as usinas para fazer essa energia. E o que a gente está dizendo é que a área da cobertura, então, de onde o carro fica parado, é o suficiente para fazer isso. Isso aqui, o Congresso Brasileiro de Energia Solar de 2008, há 10 anos atrás, foi organizado por nós lá na universidade. Itaipu nos emprestou esse Fiat Panda aqui, que ficou fazendo o test drive na semana inteira lá. E é isso, esses números aqui todos mostram que o espaço ocupado pela vaga do carro, na garagem, é o suficiente para eu fazer essa geração toda solar. E agora vem a minha segunda provocação. Eu comparo o nosso orgulho brasileiro do etanol de primeira geração, de cana-de-açúcar, com a geração fotovoltaica e o carro elétrico. Então, carro flex e produção de álcool, de etanol, com carro elétrico, o mesmo carro, modelo elétrico, e geração fotovoltaica. O etanol ele é bastante eficiente em termos de produção e quilometragem ano. Isso aqui é 1 hectare. 1 hectare são 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados de cana-de-açúcar. Geram aqui no Brasil cana-de-açúcar o suficiente para você produzir etanol para um carro elétrico, para um carro flex, andar cerca de 54 mil quilômetros por ano. Agora, eu vou cobrir esse mesmo hectare, 1 hectare, com placa fotovoltaica, e vou gerar eletricidade solar ao longo desse mesmo ano, e vou trocar o carro flex por um carro elétrico, e ele não vai andar essa distância aqui, ele vai andar um pouco mais. Só que não é um pouco mais, é muito mais, muitíssimo mais, muitíssimo mais. Vocês não estão acreditando, né? Não pode ser verdade. É demais isso. Mas é fácil de explicar. Está certo, eu fiz essa conta muitas vezes para não pagar mico aqui na frente. Tá? E vocês podem fazer também, é fácil de fazer essa conta. E aqui estão as premissas. Tá? Aqui na letra pequena do contrato, tá as premissas usadas para fazer essa conta. Mas são duas explicações bem simples. Tá? A geração fotovoltaica é 100 vezes mais eficiente que a fotossíntese. Então, tem um fator, 2 ordens de grandeza aí. E o motor elétrico é 3 vezes, até um pouco mais eficiente do que o motor a combustão. Então, multiplica o 3 com o 100 e estão as 300 e poucas vezes aí desse fator gigantesco. E essa é a razão pela qual nós vamos ter veículos elétricos e eles vão ser alimentados por geração fotovoltaica, porque simplesmente é a física. Papai do céu quis assim. Tá? A física mostra que essa combinação é muito mais eficiente do que o que nós estamos fazendo. Então, essas tecnologias que a gente usa hoje são ótimas, mas são tecnologias de transição. Né? Elas têm o seu papel
estão cumprindo um papel, apareceram num momento importante de crise de petróleo, né, mas elas não ficarão para sempre, elas não têm como resistir à física, entendeu? Esses números estão aí. Um outro projeto para falar um pouquinho mais de mobilidade elétrica, mas fluvial. Nós temos um projeto também financiado pelo Ministério. Vejam que a maior parte desses nossos projetos são financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E também pelo setor elétrico, através dos programas de P&D. Mas esse aqui foi 100% financiado pelo Ministério. Nós temos uma parceria forte com a Federal do Pará, a Universidade Federal do Pará, em Belém. E esse é o Rio Guamá. E aqui existem, aqui está a cidade de Belém, né? E aqui existem muitas comunidades ribeirinhas que não têm acesso à energia elétrica, nem nunca terão. A parte mais estreita aqui é 1,5 km. Tá? Atravessar isso aqui com a linha de transmissão, ou uma por baixo d'água, menos ainda, nunca vai acontecer, porque as comunidades são muito dispersas, não tem muitos consumidores ali, a nível de comparação com Belém. Mas tem centenas de famílias morando aqui. Então, nesse projeto, nós, junto desse posto de saúde e escola, instalamos uma usina solar, que é uma oficina solar. São só 10 kW, são 16 kW, mais 4 do barco são 20. Para fazer, então não tinha eletricidade aí. Agora tem máquinas de fazer gelo com energia solar, máquina de costura, furadeira, um monte de equipamentos para agregar valor ao trabalho dessas pessoas. Isso foi financiado pela Secretaria de Inclusão Social do Ministério, que tem por objetivo levar tecnologia para melhorar a vida das pessoas nessas comunidades ribeirinhas. Então, nós construímos esse barco, e esse barco é um barco que faz transporte escolar. Então, ele leva 20 crianças, pega elas de casa em casa e deixa na escola. Isso hoje era feito, ou não, continua sendo feito, porque esse aqui é só um, e tem centenas desses barcos aqui que fazem esse mesmo transporte. Tá? Mas, como exemplo de demonstração, está aqui o solar, e na hora em que as crianças estão na escola, ele transporta o que eles produzem lá até o mercado Ver o Peso, do outro lado do rio, no centro de Belém. E é aqui que eu precisava do vídeo, só para dar para vocês uma ideia da pujança. Isso, pode rodar esse aí. Tá, só para vocês terem uma ideia de como anda bem isso. Aquele motor de popa ali atrás é só uma exigência da Capitania dos Portos, um motor de emergência não é usado. É um catamarã, motores desenvolvidos pela WEG para o projeto e doados. A WEG é uma grande parceira nossa, eu vejo que ela é patrocinadora do evento aqui, mas ela também forneceu esses motores sem custo. São 2 motores de 9 kW e tem 4 kW pico na cobertura do barco. Agora a lancha vai fazer a volta e vai aparecer Belém do outro lado. Então está aí o barco saindo de Belém e indo até a comunidade ribeirinha aí. Isso, obrigado. Bom, no conjunto de slides que eu estou passando aqui, aparece sempre essa sigla, IDEAL, IDEAL, IDEAL. Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina. É uma ONG que, junto com um ex-deputado federal, eu fundei faz 11 anos, onde a gente trabalha sem fins lucrativos, nós não temos salário lá, mas nós captamos muito recurso para fazer material de divulgação. No Instituto IDEAL, a gente produz coisas como essa cartilha. Como faço para ter eletricidade solar na minha casa? Tem como faço para ter eletricidade solar na minha empresa? Tem um de energia eólica, tem um que só explica fundamentos da energia solar. Tudo isso está disponível gratuitamente no site do IDEAL, e também já foram distribuídas mais de 100 mil cartilhas dessas impressas. Né? Nós fazemos também eventos, e tem, daqui a 2 semanas, lá em Floripa, estão todos convidados, entrada grátis, tá? O IDEAL nunca cobra nada para fazer os seus eventos, ele busca os patrocinadores para tentar viabilizar isso, esse é o nosso grande desafio, o nosso evento Energia Mais Limpa. Né? Então, nós vamos falar de carro elétrico, então vai ter uma palestra de mobilidade elétrica no final
da segunda-feira. Na terça-feira tem um evento para falar mais de energia solar. E na quarta-feira tem uma visita ao nosso laboratório com o ônibus elétrico. Estão todos convidados. Nós temos também um canal de YouTube. Tudo que nós fazemos lá no laboratório, no nosso auditório, seminários, defesas de tese, dissertação, tudo isso é gravado, passado ao vivo e também disponibilizado no canal do YouTube, acesso liberado para todo mundo. É um repositório grande de informação. Se vocês descerem a barra e forem passando todos, talvez ali vocês vão encontrar alguma coisa que lhes interesse. Tem aulas inteiras ali, dimensionamento de sistema, comissionamento de usina, várias coisas bastante detalhadas. Nós também, junto com o INPE, somos autores do Atlas, então o Atlas de Radiação Solar do Brasil, que foi no ano passado reeditado, né, aumentado, melhorou a resolução espacial e os anos de dado. Então ele está cada vez mais preciso, o Atlas Brasileiro de Energia Solar. E aí, o meu último vídeo é sobre o ônibus, 3 minutinhos de demonstração do ônibus. Esse aí. Uhum. Estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação e todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado para fazer os translados do Sapiens à UFSC. O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o Sapiens Park. É um trajeto de 26 quilômetros, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente, que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esse tempo em trabalho. Então, esse ônibus ele conta com mesas, todos os assentos têm carregadores, tem tomadas. Então, ele é uma estação de trabalho móvel, né, ao longo desse trajeto, que leva cerca de 35 minutos. Toda a energia solar que é gerada neste ambiente aqui no laboratório, parte dela é usada para o laboratório e a outra parte é usada para alimentar o ônibus. Então o ônibus, o único ponto de recarga do ônibus é aqui no laboratório, o único lugar para plugar ele na tomada é aqui. Ele faz 5 viagens regulares por dia, todos os dias da semana, e para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se plugar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir então que toda a energia do ônibus, que roda cerca de 5.000 km por mês, ela é toda gerada por energia solar. Então acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétrico, é sim o futuro do país, é o futuro do mundo, e ainda mais quando associado a energias alternativas. Um outro comentário que eu queria fazer, pegando uma carona na fala do Edgar, sobre a potência e o torque desse carro. Para chegar lá no Sapiens Park, tem 2 aclives e depois declives fortes, onde isso é só o slide inicial para onde na subida, quando o ônibus emparelha ao lado de um carro diesel do mesmo porte, os nossos motoristas tiram o dia. Porque enquanto o motorista do diesel fica reduzindo marchas, ele está lá só no acelerador. E depois, quando ele venceu o aclive e começa a descer, ele tira o pé do acelerador,
O ônibus é todo instrumentado, você enxerga, você vê 300 amperes a 600 volts entrando de volta na bateria. Tá? 20% da energia, no nosso caso do ônibus, é a regeneração. Então, se ele pisa no freio, se ele tira o pé do acelerador, volta a energia de novo para as baterias. Então, em termos de desempenho, qualquer usuário, motorista de carro elétrico, nunca tem nada a reclamar. Né? Sempre o desempenho é melhor do que o equivalente à combustão. Com isso, eu encerro minha apresentação aqui, agradeço pela atenção de vocês, e eu tenho que dar aula amanhã, então eu tenho que pegar um voo, eu vou sair daqui logo depois do coffee break. Então, eu estava conversando com o Mesquita aqui, a gente fazer, se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico disponível agora, também no coffee break depois, mas se tiver alguma pergunta que alguém queira fazer agora, já que eu não vou poder participar da mesa redonda logo antes do almoço. Então, obrigado pela atenção e acho que está aberto para perguntas, se alguém tiver perguntas.